Bem-vindos ao primeiro episódio da temporada do Prensa Podcast. A gente estava com saudade desse formato, né, Vitor? Tem um tempinho que a gente não Faz divide bastante tempo aqui. que a gente não fazia, né? Fazia. E a nossa audiência com certeza está com saudade da gente conversando sobre os assuntos da cidade que são relevantes, né? E eu tô aqui com o Vitor, eu vou só pedir licença para dizer que amanhã a gente completa 20 anos de parceria. Parceria. Então, assim, essa parceria aqui é boa, né? Funciona. E a gente vai discutir um assunto muito importante para a cidade, que é o saneamento nas Sembraças e nas praias de Manguinhos e Rasa também, que a gente sabe que tudo acaba embocando nas praias todas, né? Mas é um assunto que a gente precisa debater e que a gente está vendo lá um futuro muito próximo para acontecer uma mudança grande na cidade, e esse é o objetivo. E não sou eu que vou discutir esse assunto com vocês, e para isso a gente trouxe aqui, eu quero agradecer muito a presença de vocês, o prefeito de Búzios, Alexandre Martins, seja bem-vindo. Obrigado. O secretário de drenagem aqui de Búzios, Aziel Vieira. Boa tarde, obrigado pelo convite. E o Salviano Leite, que é engenheiro. Salviano é representante da Amarrasa, né? Que é a sociedade civil organizada. E seja bem-vindo. Muito obrigado aí por essa oportunidade de esclarecer a população. Verdade. E a gente também fez o convite para Prolagos, eles infelizmente não conseguiram mandar um representante, mas a gente tem um áudio que a gente vai colocar aí no decorrer do nosso programa. Então, para começar, né? Também eu quero agradecer aos nossos parceiros aqui da Búzios Digital, que agora vai ser a nossa casa. Lembrando que a gente está gravando no estúdio da Búzios Digital. Isso, eu acabei de dizer que esse é o estúdio dele, onde vai ser a nossa casa aqui nessa temporada de entrevistas. Acho que vai ser bem, bem bacana esse momento. E eu vou pedir para você, Vitor, para a gente iniciar nosso bate-papo, que dê um panorama sobre o assunto, né? Você que está acompanhando esse assunto sobre drenagem, saneamento nas Sembraças há algum tempo, e que essa semana teve lá com o secretário Sim. no bairro para entender a pauta. Conta para A gente acompanha, a gente pode até dizer assim, pelo longo dos anos, acompanha a questão da Sembraça, dos problemas da Sembraça já há muitos anos, né? A gente passou por aquelas chuvas terríveis que teve em 2014, tantos acontecimentos que a Sembraça sofreu por conta de um saneamento inadequado ali no bairro. Mas também acompanha desde o início que começou essa proposta de modificação, finalmente, do que seria essa recolocação ali do sistema de drenagem e também de saneamento no bairro. Eu tive a minha última ação lá como repórter foi junto com o Aziel, o secretário que está aqui presente com a gente, onde eu pude observar o que está sendo feito, que já foi realizado até aquele momento. E o que eu pude observar lá é uma obra em estado avançando, né? Uma obra avançando, mesmo que com já dá para ver a diferença na paisagem quando a gente passa por ali. Dá para ver, a gente, assim, a primeira diferença que a gente notou no longo das obras era a gente tendo que ficar cortando aquele monte de rua, porque a obra tava toda sem braça parada por conta das obras, né? Aquela quebradeira de rua ali. Mas a gente percebe agora realmente já a colocação acontecendo, tanto da tubulação quanto algumas casas já sendo ligadas diretamente ao sistema de esgoto. E pude conversar com alguns moradores também que me deram algum feedback do que eles estão achando, da obra em si, do que eles esperam. E claro, a gente acaba pegando os moradores não pensando só no futuro, mas no presente, né? Algumas reclamações ainda porque tem que calçar onde abriu, alguma coisa desse tipo, mas no geral entendendo o ganho que eles vão ter em relação a ter o bairro ligado à estação de tratamento de esgoto. Eu acredito que a gente pode esgotar bastante esse tema aqui hoje com a presença do prefeito, do Aziel e também do Salviano, que representando a Associação de Moradores das Praias de Manguinhos e Rasa, tem acompanhado também o processo desde o início. Acho que a gente pode abrir com a primeira pergunta para você, prefeito. A importância dessa obra da rede separativa para a população, principalmente ali Manguinhos e Rasa, que eu acho que são os mais afetados, né, com o problema ali. Sim. Vamos lá. Vamos por etapa. O que nós avançamos? Porque às vezes a gente esquece quanto a gente avançou. Na nossa gestão, eu vendo a necessidade de ter uma secretaria só para pensar saneamento básico e drenagem, que é onde o secretário Aziel é o secretário hoje, atuando muito bem, para que muitos entendam, quando chove ele não está dentro de casa, ele está na rua com toda a equipe. Mas prefeito, não se programou? Não, a gente se programa, mas a chuva traz o lixo que muita gente joga, e se você não tiver a equipe rodando na rua no momento da chuva, ainda que os ralos internamente estejam limpos,
você tem o lixo que entope o ralo naquele momento. Por isso que ele tem batido muito para que a população colabore. A quantidade de material soviano de lixo que a gente pega todos os dias, de entulho, de saco plástico jogado nas ruas, é um troço absurdo. E olha que a gente tem trabalhado muito para manter limpo, tem dado manutenção. A Ziel tem uma equipe só limpando o bueiro 24 horas por dia, quase. Né? Mas é inclusive, a tempo prefeitura está integral. com uma campanha Sim, sobre conscientização, sim. porque eu acho que não tem outro jeito. Ordenamento, agora nós estamos pedindo e já estamos notificando para que todo estabelecimento comercial tenha uma lixeira de 230 litros, aquele contentorzinho, que ajuda a gente, e então isso colabora. Quando nós criamos a secretaria, esse trabalho começou a ser feito. Qual é a minha preocupação? É esgoto em qualquer praia, não é só em Manguinhos. Em qualquer praia, tanto que no centro aqui, vocês viram essa reurbanização do centro, então nós fizemos uma tubulação nova, a de esgoto já existia, a rede separativa, nós já íamos fazendo a nova e ligando as casas que estavam na rede de água pluvial, já ligando no esgoto, e tinha muitas casas, né? Casas muito antigas e tal, então a gente conseguiu corrigir. Vocês veem que a quantidade de esgoto que é jogado no centro hoje diminuiu muito. Faltam duas ruas, a Manuel de Carvalho e a Turíbio, e a própria Rua das Pedras, que a gente em algum momento vai ter que fazer. Acho que dá para fazer pela calçada, aí a Prolago já sabe. Porque qual é o grande problema? É que você tem que ligar a rede, a casa, a rede separativa. E muita gente não liga para fazer. E aí você tem, às vezes, um problema do restaurante funcionando em pleno final de semana e o esgoto jorrando na calçada. Isso a gente está combatendo direto, a Ziel 24 horas por dia. Temos aí o disque reclamação, aconteceu, a gente tem que estar em cima. Prolagos tem sido uma parceira atendendo nessa demanda. A gente tem questionado muito, a Ziel tem sido esse cara que está sempre representando a cidade, questionando essa questão de estação de tratamento em tempo seco. Não é tratamento, é um sistema que ele acaba transbordando quando a Prolagos não suga essa água, e aí vai para uma praia nossa, como é ali no caso do Porto da Barra, que a gente sempre está em cima. Então a ideia é fazer rede separativa em toda a cidade. Ponto. Esse é um objetivo. Quando a gente Qual a fez porcentagem que a gente tem hoje? A galeria da Sem Braças foi questionada, porque pagar pelo fundo do meio ambiente, vai pagar pelo fundo. O esgoto é para isso, é lá justamente para investir nisso. Então foram 7 milhões de investimento. Hoje você já não tem aquele esgoto que jorrava das casas a céu aberto. Um avanço que a gente teve foi tirar aquela água no tempo seco, bombeando já direto para a estação de tratamento, não vai mais para a praia de Manguinhos. E agora, para fechar, Sem Braços está toda sendo saneada. Uma parceria. O município deu o material, a Prolago está dando a mão de obra. A secretaria ali repondo o calçamento. Futuramente, ali é um paliativo, futuramente a gente vai fazer todo o calçamento Sem Braços. Então, por isso que eu falei, faz logo. A gente dá uma recapeada agora, mas depois a gente vai ter que mudar tudo. O prefeito, aproveitando que você falou, abrir um parênteses, que eu tive quando eu estive acompanhando o Aziel lá, você falou da bomba, tem uma bomba que está ligada diretamente. Hoje tem uma bomba que já joga direto todo o esgoto de Sem Braços direto para a estação de tratamento. Ela já está só vai automaticamente mandando. No momento da chuva, que tem que ligar todos, porque aí sobe, senão a Sem Braços vai ficar embaixo d'água. E também pega um pouquinho ali do Capão. Quando nós assumimos, aquele bombeamento do Capão não tinha para onde ir, não tinha bomba. Nós ligamos ali também na Sem Braços, no valão de Sem Braços, antigo, e dali a gente bombeia para o bambuzal, que eles chamam, que é o que vai para a estação de tratamento da Prolagos. Acho que o senhor já deu uma deixa aqui para te fazer a próxima pergunta, porque a gente percebe que Búzios, se eu não me engano, é a cidade com maior porcentagem de rede separativa de esgoto. De todas as cidades. A gente pode até chamar de joia, né, da região. Sim. Agora, o segundo problema que a gente enfrenta é a ligação das casas à rede. Né? Isso demanda também uma campanha de conscientização, porque é um custo que o morador tem que desembolsar, né? E eu, se eu não me engano, você já tem também um caminho para que isso aconteça. Porque não adianta também fazer rede separativa e os moradores não ligarem o seu esgoto à rede. Né? Nesse momento, se eu não me engano, são quase 300 casas que já foram ligadas diretamente à rede. Né? No caso de Sem Braças, não há cobrança de taxa de ligação. A ligação está sendo feita pela prefeitura. A Prolagos, ela escava, faz a rede
a prefeitura faz a ligação nas casas e recompõe o paralelo. Então, em Sembraças, não há custo, não há cobrança, não há custo, e também não tem essa história de se elevar o custo posteriormente. É porque também tem essa preocupação do morador. Vai fazer tudo isso, mas depois vai me cobrar lá na conta. A minha água vem mais cara. Ou no meu IPTU. Isso não tem chance de acontecer, Zé. Não. Outra questão ultimamente, mesmo com as chuvas, nós temos feito manobras dentro do bairro e a bomba não está sendo ligada para o Rancho Mutan. Eu mostrei o Vitor como é o funcionamento. Graças a Deus, a gente tem feito esse trabalho com muita persistência, observando a cada detalhe, e não tem reclamações. Eu creio que não tem chegado para vocês nenhum incidente no Rancho Mutan nos últimos meses. Salviano vai poder responder como representante da associação. Pra gente, como jornalistas daquele local ali, tem um tempinho que pelo menos para mim não tem chegado nada. Tem tempo que não recebe reclamação a esse respeito, né? Porque o que se trata do bairro de Sembraças e toda essa contribuição que vem ainda de Vila São José, de Tucuns, atravessa até do loteamento Águas Claras, essa água de chuva, nós temos, na medida do possível, feito esse controle, e essa bomba que bombeia para Prolagos, ela tem dado conta, apesar que ela trabalha mais lenta, porque se ela trabalhar todo vapor, há um risco de extravasar ali perto do pórtico. Então, por isso que ela trabalha numa velocidade mais lenta. Agora, a questão do tempo seco, isso a gente tem sempre levantado, essa questão, como a gente está discutindo Manguinhos também, e Porto da Barra é Manguinhos, a prefeitura investiu entre 4 ou 6 milhões, para mim não errar os números, em uma drenagem. Eu acho que foi no governo do Dr. André, o governo antes do prefeito Alexandre Martins, e, para surpresa, quando veio aquela chuva forte em janeiro, havia uma barragem ali naquela drenagem que resolve o problema do Sítio do Campinho, Rua da Linguiça, Celeste da Costa, toda aquela contribuição chega ali. E ali fizeram uma barragem. Para não extravasar ali, né? Posteriormente, foi a pedido do prefeito, a secretaria oficiou também a Prolagos, se criou uma comporta. Mas qual é a nossa decisão, e já solicitamos a Prolagos que tome essa providência, que retire o tempo seco daquela drenagem, uma drenagem muito importante para a cidade. A cidade investiu pesadamente para realizar essa drenagem e hoje a gente fica como o juiz da situação. A gente abre a comporta e com risco de esgoto para o Porto da Barra, ou a gente deixa a comporta fechada com risco de alagar os moradores. Como aconteceu. Complicado. Foi onde nós descobrimos que tinha ali fechado a galeria. Porque aquela intervenção foi feita justamente para evitar que aqueles alagamentos na Rua da Linguiça e adjacência continuassem, né? Foi na época nós lembramos disso. Né? Em algum momento, e não foi no nosso período, da nossa gestão, em algum momento fecharam, parece que tinha uma ordem judicial, mas por quê? Porque tem uma ligação errada ali. Não sei qual foi, mas ali não era para ter esgoto. Rede pluvial não é para ter esgoto. Qualquer casa que jogar água no bueiro da rua, tá errado. E é passível de multa, até por crime ambiental. Né? Então, onde me chamou a atenção para eu ter essa antena para criar uma Secretaria de Saneamento Básico e Drenagem. Eu vou lembrar a vocês que, sei lá, uns 8 anos atrás, era a gestão anterior, em pleno verão saiu que 3 praias estavam impróprias para banho. Uma era Manguinhos, outra era o centro, Praia do Canto ali, e a outra era Ana Brava. E aí eu pergunto, será que a gente vai começar a ter essa situação na cidade, como muitas vezes tem no Rio? É o fim. Nós vivemos do turismo e por conta de quê? Das praias. Então, por isso a gente pensou nesse investimento de ter uma secretaria só full-time pensando nisso. Você consegue, Salviano, observar a melhoria nesse momento em relação ao transbordo que acontece ali na Barra Grande, exatamente na Rancho Mutan ali, que vai diretamente para a Praia de Manguinhos? Com certeza, eu moro ali há 22 anos, então tenho acompanhado essa melhora. E essa operação que a prefeitura fez, de quando não está chovendo,
está bombeando lá para a estação de tratamento essa água das Sem Braças, melhorou muito a capacidade de reserva do que vocês têm lá no Valão e na outra lagoa, dentro das Sem Braças. Então, aumentou a capacidade de guardar, vamos dizer, um piscinão, de guardar essa água pluvial. Então, às vezes não precisa, tem ficado muito tempo sem precisar bombear para a praia. Para o bairro das Sem Braças é muito bom, porque ele não tem o risco de alagamento, porque já está... Muitas vezes eu vi lá, vamos dizer, não ter condições mais de bombear. E o morador de Manguinhos, nós que moramos lá em Manguinhos, não temos aquele problema de estar vendo lá o esgoto saindo, que desvaloriza muito a praia. Ali da questão da saúde também, mas a desvaloriza também a praia. Não, a presidente da associação, acho que até trabalha muito nesse sentido do esgoto, porque ela é vizinha. Ela é a principal. Ela, inclusive, bota o caseiro dela todo dia fotografando a situação ali da saída do Rancho Mutã. Logo quando eu acabei de fazer lá o trabalho em loco lá com o Aziel na Sem Braços, eu fui até a Rancho Mutã para verificar para fotografar, também para usar e verificar se estava acontecendo. Ele estava totalmente seco e sem cheiro. Porque também já tive lá em tempo sem seco, sem estar extravasando, mas o cheiro era muito forte. Isso já... A gente que não é perito, não tem como provar, mas dá uma aparência de que está realmente sem a contribuição, está diminuindo de esgoto no sistema de água. Que é bom lembrar que, independente de qualquer coisa, sempre vai extravasar água de chuva por ali, né? Não tem saída, né? Há dois detalhes, tanto no Rancho Mutã quanto no Porto da Barra, que a gente precisa ter essa percepção também, pois às vezes não tem nada a ver com o esgoto. O Rancho Mutã tem ali um mangue ao lado. E eu creio, Salviano mora ali perto, o prefeito Alexandre conhece muito bem a situação, quando a maré enche, a água entra naquele mangue e renova ali, não é isso? Entra por baixo mesmo, né? Por baixo. E pode chegar, e pode ser que depois fique algum resíduo ali na areia ou coisa parecida. Lá no Porto da Barra, aí é uma questão que tem que se observar melhor. Se há alguma falha no sistema do empreendimento, pois ali também tem um mangue ali e que aquela água precisa ser renovada, mas precisa se dar muita atenção para ver se não há nenhuma falha naquele sistema também, porque às vezes a pessoa pode achar, não, é extravasamento lá da rede de drenagem, mas possa ser que seja um problema ali interno mesmo. Eu vou fazer uma provocação aqui para vocês, assim, uma questão para a gente pensar junto. A gente tem todos esses dados positivos da cidade, melhora de esgoto, rede separativa, praia, bandeira azul, mas a impressão quando a gente conversa com as pessoas é que elas reclamam de esgoto como se a gente fosse uma cidade com zero esgoto. Eu percebo que há pessoas que nem sabem que nós temos esgoto terciário. Que nós somos a cidade com maior rede separativa. E aí eu tenho, assim, essa angústia dentro de mim, porque quando eu ouço a pessoa falando assim, a gente tem acesso aos dados. É que a gente pensa que nós falhamos como comunicadores, né? Justamente. Que não conseguimos fazer as pessoas saberem. Ou a gente como realizadores e não passa na frente. Na verdade, eu tenho outra impressão. E outra coisa, como eu estou agora participando bastante, e a maioria dos sócios associados da Amarrasa são pessoas do Rio. Sim. E eu vejo em vários aspectos, até em segurança. Na verdade, você tem um trabalho que é uma campanha política. Búzios vive em campanha política. Não tem nenhum dia de paz. Quem está fora quer voltar. E quem está dentro não quer sair. Então, o que acontece? E tem os que têm governo, são contra. E outra coisa, as pessoas não pensam na cidade. Eu participei de gestão pública, tive muitos problemas e vi que o que acontece é o seguinte, tem gente que taca fogo na cidade para ganhar a guerra. Sabe? Ele não está fazendo como lá os russos fizeram para ganhar Napoleão. Mataram até os cachorros para que quando Napoleão chegasse não tivesse nada, para ele até sobreviver no próprio inverno que passou lá. E vejo que essa mentalidade tem que mudar na cidade. Porque o que acontece é o seguinte, a gente tem que elevar o
o nível do nível debate também, eu acredito. Eu acho que sim. quando o Vitor traz que a gente também falha como comunicadores, é isso. Não, é uma porque sensação. é uma Como é que a gente sensação, consegue né? A fazer gente faz explicar que a gente o que é tem um possível, sistema mas de esgoto já tão quase completo? já É, tão, né? Não, e não só isso. Você vê a associação fez esse pleito. Eu tive com o prefeito falando sobre aquele trecho lá da Rasa, do posto Belas para cá. A Prolago já fez o projeto, fez até mais à frente, fez até aquela Sim. área da Marina. Até a ponte antiga. Pô, nós já fizemos algumas reuniões da associação com o Lucas, com a Ziel, para ver como viabiliza aquela obra, que vai ser também mais uma obra importante para tirar o esgoto. A gente tem condomínios antigos lá que estão com um problema que não infiltra mais a. Sim. Não tem mais Eles como. estão com um problema direto no caminhão No caminhão. limpa a fossa, Sim, sim. porque o terreno não absorve mais. Não. Então, a gente está com muito problema ali. E quem está Se em a- Búzios há pelo menos, vamos colocar, seja honesto, assim, em 10 anos, não é possível que não tenha visto uma mudança. Eu tô aqui desde os 9 anos, então eu morei Em 20 anos morando aqui, no deve ser centro perceptível a eu diferença. morei no centro da cidade, ali ao lado do Café Portenho, então eu sou uma criança buziana que passava em cima de esgoto, era Sim. real. Depois, em Manguinhos, a mesma coisa, a gente já Balão de sem braço. balão de sem Balão braços. sem braço. Que era um Parecia, absurdo. A e que gente- parecia que a gente não vislumbrava uma solução para A aquilo gente ali. ali no Pôr da Barra, quando a gente casou, Não 20 anos combina com atrás, Búzios. a gente atravessava, não tinha Pôr da Barra, é óbvio, né? Nós somos bastante velhos. Quando a gente atravessava, não podia de chinelo. A minha mãe falava assim, chinelo? É Não, verdade. chinelo É. não. Chinelo é proibido em Manguinhos. Então, assim, há que ter uma certa honestidade para quando você traz o assunto. Sim, Ok, claro. temos problemas? Temos. Mas não tem ninguém parado sem Porque resolver. quando a gente pensa que tem problemas, que a gente tem que estar sempre melhorando, Não, né? porque a gente Tem que quer estar sempre o melhor. A gente quer tem esgoto se zero. tá bom, a gente quer melhor, mas é claro, mas agora, só voltando aqui, Camila, quando fala de maturidade, essa relação da prefeitura com a Prolagos agora de fazer em paralelo é uma relação de maturidade, né? Sim. Exato. Porque não só ficar batendo na Não era concessionária, o que a gente via. né? que é um direito do cidadão fiscalizar e cobrar, mas ao mesmo tempo usar os recursos que existem para que possa ser realizado alguma coisa. Na realidade, o prefeito trabalhou com muita inteligência a situação dessa obra na Sem Braças, porque em primeira via seria através do consórcio. Não saiu. E não saiu, não aconteceu. O consórcio de água em São João, né? Isso, Lago São João. Lago não São João. aconteceu. Aí surgiu essa parceria público-privado lá com a Prolagos para a realização dessa obra. E aí, para a Prolagos também, é um projeto pioneiro, Uhum. porque outras cidades vão ter Búzios como exemplo. É um modelo. É um modelo É um para outras modelo. cidades a seguirem. Temos ainda muitas lutas e barreiras para vencermos. Por exemplo, um panorama aqui de Sem Braças rapidinho. Rua Progresso, 100% de rede já instalada, 60% de casas ligadas. Rua José Gonçalves, 100% de rede instalada, 90% de casas ligadas. Marcílio Dias, 80% de rede instalada, 80% de redes ligadas. Diego Leonardo, 100% das duas coisas. Pedro Luiz, 100% de rede instalada, 0% de casa. Itajuru, 40%, 0% de casas ligadas. Brasil, 60% de rede instalada, 60% de casas ligadas. Rua Clotilde, 100% de rede instalada, 0% de casas ligadas. Falta ainda para a gente alcançar nisso que a gente chama de primeira etapa. Continuar a Rua Itajuru, Vasco da Gama, Dourados, Meninas, parte da Rua Brasil, Rua Bom Jesus, Rua Mercedes e parte da Rua Esperança. Ao fazer essa rede separativa, a gente encontra quais dificuldades, além do pessoal que estava ligado na rede de drenagem. A rede de drenagem já é bem obsoleta. Uhum. Então, as manilhas estão quebradas, a gente tem que trocar a Rua Itajuru, esse trecho mesmo, a gente teve que trocar o manilhamento todinho, esses 40% de rua. Trocamos, colocamos tubos, né, de 400 ali no lugar das manilhas. A segunda etapa da Itajuru e Rua Dourados, eles só conseguem fazer com o nosso acompanhamento da nossa equipe, porque são ruas que a escavação é profunda e provavelmente vamos ter que trocar toda a rede de manilha, Itajuru, Dourados,
Mercedes, aquele problema que dá ali perto do Mercado Guimarães. Então, o desafio é bem grande. Aí, resolveu sem braças por inteiro, eu levei Vitor lá pessoalmente para explicar a ele no detalhe como funciona cada situação. Essa parte vai até ali onde a gente chamava do material de construção do Naldinho, Resende, até aquele entorno. Depois de vencermos isso, aí vamos ter que ter mais uma etapa, que é pegar do Naldinho até o Isaías. É bem verdade que no Isaías tem ali uma elevatória, já passa um recalque, e a rua Felipe Batista já tem Rede rede separativa. separativa. Mas do Isaías até o Capão, nós não temos. Aí é o pedido que o prefeito já autorizou a gente, porque o consórcio nos deixou na mão no investimento de 100 praças. Então, do Capão, do Isaías até o Capão, agora a gente está reivindicando que o consórcio faça 2 milhões de obras até o final do Capão, para repor aquilo que não foi feito. Aí, vai dar para fazer tudo com 2 milhões? Não. Mas aí a gente tenta, com as compensatórias, e, Completar na o que medida falta. do possível, É. fechar todo o entorno de 100 braças. Acabou aí. Temos que resolver o quê? Vila São José. Resolver Tucuns, para que não chegue contribuição. Porque é bom de lembrar esgoto. que quando você resolvendo sem braço essa questão do saneamento todo ligado na ET, a gente ainda vai ter a contribuição que vem da Vila São José Sim. e outras comunidades Sim. que vão chegar ali e vão ser bombeadas Mas aquela pra lá. bomba que bombeia para Bambuzal vai resolver. continuamente. É. Mas Mas tem o crescimento dos projeto. vamos lugares precisar chegar também. com a separadora absoluta lá também. O ideal é que nada caia de esgoto na rede pluvial. Tem que separar definitivamente. Por isso que eu sou contra a estação em Tampo Seco. Você mistura tudo para bombear, é complicado. Para Prolagos, quanto mais adensado chegar o esgoto, para eles melhor. Não pode chegar muito dissolvido. Né? E aqui, abrindo um parênteses, para deixar claro, muita gente acha que toda água escura que sai na praia é esgoto. Não é? Porque muitas vezes você tem um tempo de chuva que demora, as folhas apodrecem dentro dos bueiros, Decanta, dentro da né, no tubulação, fundo, né? vem a água limpando toda a sujeira das ruas e sai uma água negra. Tanto que em alguns momentos, quando isso aconteceu na Chumutã, aconteceu no centro, aconteceu lá na Riúna, e nós coletamos essa água e não era coliformes fecais, não era contaminação de esgoto. Às vezes era alga que apodrecia, assim sucessivamente. Mas, como foi dito, às vezes, alguém que quer fazer crítica, olha que absurdo, é engraçado que pessoas que já passaram na gestão 1000 vezes reclamam do que hoje a gente ainda não conseguiu dar solução. Então, é importante a gente não fugir do debate. Por quê? A gente está discutindo soluções de cidade. Claro. Eu estou aqui hoje, amanhã não vou estar, mas o que eu puder resolver com a nossa equipe de solução, eu vou resolver. Eu só fiz uma estratégia diferente, eu discuto mesmo, acho que esgoto tem que ser zero, a gente bate nisso. A Lagoa de Jeribá, acho que até do período de Salviano lá atrás, foi feito todo um cinturão pela Prolagos lá atrás, de rede separativa. Um monte de casa não ligou, continuava jogando na lagoa. Lembra disso? E aí, nessa gestão, como a gente criou a secretaria, Prolagos não liga, então nós vamos ligar. Nós ligamos lá mais de 250 casas, já nos primeiros meses de Isso me faz lembrar uma coisa importante. Vocês estão fazendo, voltando a 100 braços, estão fazendo a ligação direto, sem custo para o morador. Sim. Isso é uma economia de uns 4 mil reais, né? Sim, o Prolagos cobra quanto? 4? Em torno de 4 mil reais. 4 mil reais para fazer essa instalação, fora ter terminado na vida desses moradores a questão do caminhão Vacol. Deles, nossa. Deles e da prefeitura, porque a prefeitura também arca com uma parte desses valores. Principalmente do usuário. Porque a pessoa tem sua fossa, Quando chega o verão, por exemplo. E de tantos em tantos tempos vai ter até que fazer uma revisão no filtro anaeróbico. Eu só vendo citou uma coisa que alguns bairros, por exemplo, aí na reta da Rasa, Camurupim em diante, às vezes pode estar acontecendo o seguinte, em determinado momento, aqueles furos do sumidouro começam a entupir. Começa a entupir, claro. Então, o que era um sumidouro virou a cisterna, porque não filtra mais água. Entende? Então, isso vai acontecer. Aí,
a quantidade de vezes que tem que chegar um vácuo lá é maior. Pô, mas eu limpei semana passada, eu tenho pedidos aí de algumas casas, prefeito encheu, ou então a casa é baixa quando chove, mistura água de esgoto com água de chuva. E aí, só para lembrar, cada R$ 1 que a gente investe no saneamento é 4 que economiza na saúde. Isso é fato. Uma coisa, a associação, o Vitor tem acompanhado, tem feito muitas reuniões com a Prolagos, inclusive até no Rio, lá na Praça Mauá. Algumas o Aziel participou com a gente lá, e a associação tem percebido que o que muitas cidades na região não estão fazendo, o Búzios está fazendo, que é bater o pé firme. Eu vejo o presidente toda hora reclamando até da prefeitura, que não quer a coleta em tempo seco. A Prolagos não quer a coleta em tempo, ela quer a coleta em tempo seco. E a gente não. E a prefeitura não, que também a associação não quer, a gente entende. Porque pelas é um características. não Não só paliativo, a cidade de Búzios, não o plano diretor não permite um adensamento tão grande. Vários argumentos que Nós não eles temos têm. uma ocupação de morro grande como outros municípios têm, né? Não, e uma outra coisa, a gente reconhece o trabalho da Prolagos. Eu estou aqui, eu moro aqui há 38 anos. Então, eu sei o que era antes da Prolagos e o que é. Como participei da gestão pública, também sei o que eles investiram de projeto. Vamos dizer, eles são parceiros, pede um projeto. Eu vou te falar que a gente, como jornalista, quando a gente vai nos eventos, a gente sempre tem assim, lá vem o pessoal de Búzios que é preferido da Prolagos, lá não sei. Mas não é. Mas é fruto de uma organização, não, né? é fruto de cobrança, porque não é só a prefeitura, ou só a Câmara, ou só a sociedade. É qualquer pessoa que venha morar em Búzios, a pauta dela é saneamento. Não, o plano diretor, você tem uma legislação que você, para construir condomínio ou pousada, tem que doar tantos metros de rede por unidade. 60 metros 60 metros de rede por unidade. Então, aqui envolve já uma organização de cidade, na hora de pensar a cidade, ao mesmo tempo também também uma organização da sociedade civil em muitos momentos. A gente teve muitos protestos em relação a problemas que levaram ao avanço também. Também tem o seguinte, nas outras cidades, eu não sei nenhuma que tenha uma secretaria de saneamento básico e drenagem. Essa é a primeira vez. Eu não vejo, nunca vi. Não sei. Tirei isso da minha cabeça, porque eu entendo o seguinte, gestão, você tem que focar. Então, você tem que ter um responsável para responder por aquilo. Ô, Jaziel, ele está pensando nisso. Tá? O foco tá parceria nisso. com o Estado, ajudou muito. A gente resolveu com uma galeria e drenagem a Baía Formosa, que enchia de água em vários governos. Inclusive, pegou um pedaço nosso, ele não tem como ficar. Você não pode deixar o morador perder tudo que ele comprou durante anos, móveis, sofá, geladeira, não tem como. Então, óbvio, pode acontecer em algum momento aquilo tapar, dar um problema, mas não é o normal. Né? Sem braço, a gente sabe que é 70 centímetros abaixo do nível do mar. Mas tem que ter solução. Se a Holanda tem, como é que aqui não vai ter? E aí lembra o seguinte, Búzios é o quê? É uma península. Nós temos praia por todos os lugares. Sim. Então o esgoto é muito sensível para a gente, porque ele pode desembocar em qualquer lugar da cidade. A gente tem um áudio que a Prolagos, hoje a discussão está acontecendo aqui com o poder público, né, e também com a sociedade civil organizada, mas nós temos um áudio que a representante da Prolagos enviou para a gente, tratando sobre esse tema também. A gente vai escutar ele aqui agora e conversar sobre ele. Boa tarde, eu sou Aline Povas, diretora executiva da Prolagos. Eu costumo dizer que a obra do Sem Braças é uma prática de muito vitorioso na parceria do poder público e a iniciativa privada. Nosso foco como iniciativa privada é contribuir para o desenvolvimento sustentável de Búzios, com uma intervenção que está completando o modelo de tempo seco, que vem trazendo muitos resultados e benefícios no esgotamento sanitário e o meio ambiente de Búzios nos últimos anos. Nosso papel aqui é investir nossa expertise técnica e a mão de obra especializada nessa intervenção. São mais de 3 milhões de reais aplicados diretamente nessa intervenção, ao mesmo tempo que a prefeitura entra com material e faz as ligações intradomiciliares dentro da casa das pessoas. A gente trabalha junto, garantindo que essa infraestrutura beneficie de fato mais de 300 famílias nessa primeira fase. Durante a obra, a gente identificou que tinha necessidade de ligar mais 400 imóveis. A segunda fase já está até prevista para início depois do verão. Esse é o desafio, fazer com que as pessoas se liguem na rede que está aí na frente da casa delas. E a prefeitura, quando entra com esse papel de fazer essa ligação pelo morador, a gente consegue uma adesão muito grande da rede separativa.
administrativo, que é o nosso desafio, criar as pessoas. É um trabalho crucial. A gente está instalando 4 quilômetros de linhas que vai captar e levar esgoto diretamente para a nossa estação de tratamento de esgoto. E aqui tem um grande diferencial. A estação de tratamento de esgoto de Búzios já opera em nível terciário. Esse é o padrão mais alto de tratamento que a gente pode ter em uma estação de tratamento. E esse nosso compromisso é inegociável, tratar esgoto com excelência. Com isso, a gente continua protegendo ecossistemas muito importantes, como a Praia de Manguinhos, ajuda a reduzir problemas de alagamento na região. Saneamento sempre é um trabalho em conjunto. Iniciativa privada, prefeitura e a população. Essa parceria com o Búzios é um modelo de sucesso para a nossa região de atuação. Aí a gente ouviu a Aline Póvoa, diretora executiva da Prolagos, que trouxe para a gente o panorama da concessionária, né? Que é mais ou menos o que a gente já... repetiu algumas coisas que nós já tínhamos debatido aqui, né? Mas eu anotei algumas coisas que eu acho que a gente pode falar. Ela fala a questão de estar complementando o sistema de tempo seco, né? Porque é justamente o que nós estamos discutindo aqui. Mas aqui eu acho que é um consenso que ninguém quer tempo seco. É o que ela citou ali, ela fala o seguinte, por muito tempo isso salvou a cidade. Sim. Com certeza. É porque eles fazem um cisternão e capta essa água e bombeia para a estação de tratamento, que por sinal é uma das melhores e maiores, para uma população de 200 mil habitantes, e ganhamos até ICMS verde em cima dessa estação de tratamento. Mas nós temos uma etapa a seguir e avançar. Então, o que é certo? É rede separativa. Estação de tempo seco, em algum momento, ela vai ter que transbordar. Em algum momento, ela tem que ser jogada no mar. Então, isso não tem como mais. E é uma questão de escolha, né? A Búzios está escolhendo isso, é uma questão de escolha. Né? E a gente, a Prolagos, eu tenho dito o seguinte, ela tem sido muito parceira. E em nenhum momento a gente deixou de querer investir junto. O benefício é nosso, é do morador, é da cidade. Entende? Então, por isso que ali nós, em uma medida compensatória, que Salviano citou aí, nós conseguimos doar toda a tubulação para fazer sem braço. Eu acho que vai até sobrar para a gente avançar em mais alguns pontos. Então, quer dizer, é parceria público-privado mesmo, funcionando, e funciona bem, e a gente cobrando. A AMA, a RASA, nos ajuda muito, porque senão é só prefeitura, mas a sociedade organizada colabora muito, tem colaborado no saneamento, na segurança pública, né? Ligando as câmeras de monitoramento do nosso sistema. Então, quando a população participa, quando tem associação forte de moradores, fica mais fácil para resolver os problemas. Que aí chega para a gente, não é pontual, é um, é outro. Eu digo o seguinte, eu não ligo quando reclamo, porque a gente está aqui para dar solução. Reclamação a gente tem muito. Tem muita gente para reclamar. Eu falo isso, nós temos aqui. Vamos lá, população local, 42 mil habitantes na cidade. Vou nem falar de argentinos ou de turistas. Segundo o IBGE, né? Nós temos 400 funcionários para limpar a cidade. E 42 mil para sujar? Se não ajudar, não tem como. A conta não fecha. Eu percebi a Sembraça mais limpa naquele dia lá. Sim, a gente está batendo direto. Mas essa é uma discussão que tem sido colocada na mesa, né? Primeiro, essa coisa de a gente tem uma parceria, é como um casamento. A gente tá junto, mas às vezes a gente diverge. E tá tudo bem, a gente briga, quebra o pau. Eu quero, um objetivo não quero, comum, né? Mas o nosso objetivo é o mesmo. Dar soluções. Dar soluções. E é como a Amarrasa ou outras associações, eu falo da Amarrasa porque eu conheço. A Amarrasa cobra. Sim. Cobra. E ajuda nas soluções. E ajuda na solução. O problema é quando a cobrança vem sem ajuda, né? Assim, eu acho que quanto tem que cobrar. Ou torcendo para dar errado. Ou torcendo para dar errado, como só porque tem tacar fogo na cidade. Tem uma parcela que quer que dê errado mesmo. E a gente não pode fingir que isso não existe. Mas a maioria quer que dê certo. Porque todo mundo tem casa aqui, todo mundo mora aqui, tem os seus negócios aqui. E quer valorizar. Você quer valorizar. Então, você vê que de um tempo para cá, a gente tem arrecadado muito ITBI. O que é isso? É a valorização do imóvel, o cara comprando, vendendo, fazendo negócio. Quem viaja para cá quer comprar uma casa ou quer alugar. Exato. Aí o hotel que tem turista, ele está fazendo reforma. Aí o outro compra. É movimento na cidade. Agora, abrindo um parênteses aqui, às vezes eu vejo alguns vídeos aparecer aqui. E outro dia eu vi um vídeo de uma pessoa crítica chegando num ponto da cidade, meio escondido no meio da vegetação, e falando aqui, a usina de reciclagem aqui, parecia até que eu tinha jogado aquele lixo lá. Eu liguei até para o secretário. Algum de vocês jogou lixo naquele lugar ali?
Porque ela está falando de um lixo que alguém colocou ilegal, como se a prefeitura fosse culpada do negócio. Tem que denunciar. Sabe? Então tem que denunciar. Me dá a placa do carro, a gente multa, prende, crime ambiental. Agora, não adianta você mostrar um lixo que a população, às vezes, coloca de forma ilegal, né? De forma errada, às vezes na porta, e cobra da gente, como poder público. Não tem como. Então, se todo mundo fizesse o seu papel, outro dia, alguns vizinhos ligaram, e é muito comum. Infelizmente, as pessoas reclamando das pessoas. Reclamando de um vizinho, e às vezes quer que a prefeitura dê soluções. A gente cobra, a gente vai, como vocês viram aí, a gente fazendo ordenamento urbano, limpeza, mantendo a cidade aparentemente limpa, porque às vezes pode estar armazenado dentro de casa. O cara, na hora certa, tem que botar para fora. Ele sabe que horas o caminhão vai passar, passa todo dia. É bom a gente lembrar que as pessoas que moram em Búzios há muitos anos ou nunca moraram em outro lugar, que a maioria das cidades no Brasil não recolhe isso todo dia. Não. Eu viajei para o sul, para casa dia. dos meus parentes agora, e é assim, 2 vezes na semana. Tem o dia. Mas é até por uma questão ambiental, para você não gastar tanta energia com o caminhão. E você mantém E ainda tem uma outra coisa que Búzios não faz. O que acontece? Se você pegar os supermercados, porque eles já têm essa experiência de outras cidades, eles têm uma empresa contratada para coletar o lixo dele. Exatamente. Aqui, os grandes geradores não pagam, eles ficam pendurados. E quem gera mais lixo tem que colaborar mais. Todas obriga. Tem gente até que mas eu não gero muito lixo, mas seu comércio é de grande gerador. Se tiver na razão social, ele paga um pouco mais caro. Claro. Não, mas não é nem pagar o mais caro, porque nas outras cidades, o gerador tem que contratar uma empresa responsável para fazer a coleta. O lixo extraordinário. Você falou aqui no início que está fazendo 20 anos de parceria, não foi isso? O Tempo Seco em Búzios já tem 22. Olha só, tá vendo? Foi 2003. A gente nem se conhecia. Aí, nessa relação poder público e concessionária, que eu entendo até que é boa, mas ela necessita ser aperfeiçoada dia após dia. As pessoas que trabalham na Prolagos são bem atenciosas, bem simpáticas, nos atendem muito bem, mas na hora de estarmos à mesa para discutir os assuntos em defesa da cidade, de acordo com aquilo que o prefeito pensa, que a secretaria pensa, que a sociedade civil pensa, porque nós estamos na fase de encaminhar para a Câmara a revisão do plano de saneamento básico, que a população se reuniu, houve 2 audiências públicas, uma consulta pública, e agora essa matéria está chegando para a Câmara. 2033 é o prazo legal para a universalização dessa questão de esgoto e abastecimento de água. Então, há já um índice, uma previsão, isso é a nível nacional, para que todos os municípios do Brasil cheguem a esse índice, e a gente espera, de acordo com aquilo que Búzios tem trabalhado ao longo da história da cidade, que a gente alcance até antes de 2033, uma vez que a cidade é pioneira com essa compensatória de esgoto, faz parceria com o privado para avançar como está avançando lá no bairro de Sembraças. A nossa ideia é que a gente chegue antes. Toda vez que a gente discute a questão de finalizar o tempo seco e ter rede separadora absoluta, o que se coloca em discussão seria a questão do valor a ser cobrado. Ou seja, a empresa tem condições financeiras de fazer toda a rede separativa aonde ela cobre a sua área de concessão. Sempre é dito isso nas discussões lá com a agência reguladora, com o consórcio e com a empresa e o MP. A grande problemática seria o valor que seria elevado. Mas no caso de Búzios, como o Salviano, no tempo desse, nos fez até um alerta nesse sentido, a cidade tem dado a contrapartida. Inclusive, quando a gente pensa na questão da taxa e do valor, a gente até acredita que Búzios deveria ter um valor menor, porque Búzios está antecipando aquilo que a empresa deveria cumprir pelo contrato. Então, essa questão do medo, do valor, a cidade está anos-luz na frente, antecipando quanto
Quantos metros de rede já fizemos? Sim, muito Quanto já coisa. investiu financeiramente nesse sentido? Não, que isso me faz pensar na questão de que volta a poder reforçar o morador, que a gente tem como tem essa taxa, que o morador de sem braço tem a preocupação de que vai pagar um pouco mais, a gente já falou sobre isso, acho que é sempre bom reforçar para quem estiver escutando que não Não, tem. a gente já paga o esgoto. Já paga pelo esgoto, Já tá na então conta. já tá na Já tá na conta. Só Então, não tínhamos. é que eu entrevistei moradores e eles estavam satisfeitos com a obra. Os moradores que eu falei estavam satisfeitos com a obra, mas a preocupação deles era que eles estavam preocupados se ia chegar uma cobrança a Já mais paga, depois para eles. Eu falei, já paga. eu não trabalho para Prolago, não tenho, então não, mas eu acredito que isso já está sendo Sim, cobrado exatamente. diretamente no saneamento. Uma última coisa para falar com eles da minha parte era perguntar a questão assim, a gente não pode esquecer que a Sembraça está abaixo do nível do mar, né? Quando você fala que tem escavação profunda, já deve dar água ali, que 1 metro já tem água. Sim. Então por isso que É um essas bombas estão desafio ligadas também. constantemente ali também, é um desafio também, né? Após o período de chuva, fica ainda lá quase uma semana absorvendo a água que Água está no do lençol. solo. Não é só freado. Eu acho que a gente pode também dar um espaço para o Salviano falar um pouquinho do trabalho da Amarrasa também, que é bem Pode, claro. importante. Principalmente ali na Praia de Manguinhos, a Amarrasa tem quanto tempo de fundação? Isso vai fazer 4 anos de 4 fundação. anos, Na verdade, a gente tem uma presidente super atuante aqui, e é uma pessoa também que fez Kiki como um Lessa. prefeito aqui, Kiki Lessa. Tem que lembrar. E tem várias Tem Kikis vários. aqui. Búzios é o paraíso das Kikis. Todo mundo que era cristiano virou Kiki. Bem Rio de Janeiro. Também faz como prefeito. Ela tem uma diretoria onde ela especializa e delega, tem uma pessoa só para segurança, tem um diretor de... Isso é bom. É quase uma subprefeitura em Manguinhos, né? Não é subprefeitura, porque... Não, mas é assim... Mas como ela diz, ninguém é remunerado. Não, ninguém é remunerado, mas assim, só a valorização dos seus imóveis hoje Claro. já é um... Claro. Essa é uma Então, visão. assim, eu acho que melhorou muito a questão da segurança, as câmeras. Fizemos várias reuniões quando o Sérgio ainda era o secretário, agora com o coronel. Isso é extremamente importante, esse bate-bola, porque a gente tem sempre a cooperação da prefeitura. Uhum. Ela é muito... Ela cobra muito da Prolagos, vamos dizer, muito preocupada até por conta da localização. As reuniões com a Prolago são constantes, inclusive no próprio Rio de Janeiro, Exatamente. muitas vezes. Exatamente. Inclusive, a gente ajudou a cobrar o início da execução da obra das Sem Braças, porque a gente sabe que tem um impacto muito grande lá na Praia de Manguinhos. Então, eles atrasaram o início da obra, a gente ficou em cima, o Aziel passava para a gente os cronogramas, como estava andando, e a gente ali... Tem que ter essa parceria, né? Assim, Claro, a gente fala sobre todo mundo, cada um fazer a sua parte, né? A gente, como comunicadores, também pensa sobre isso, né? A cidade tem problemas, a gente tem que falar das questões da cidade, mas a gente sempre procura ter um olhar diferenciado para a cidade. Vamos olhar aqui que está funcionando. Tem problema? Tem. E quando tem problema, a gente cobra, pergunta, tem resposta, tem prazo, mas estamos trabalhando para que ela melhore. Mas se você for ver a hotelaria hoje, eu acho que está trabalhando muito bem, sabe? Você vê várias atividades em torno do turismo. Sim, O imobiliário, o imobiliário também está bom, você vê o preço dos imóveis. Eu vejo muita gente reclamar do Aretê. Eu fiz uma obra dentro do Aretê, eles mesmos têm uma fiscalização muito grande na parte ambiental, eles têm uma preocupação, porque a licença geral ambiental é deles. Então, eles têm uma preocupação com você fazendo uma obra particular lá dentro, que você cumpra todas as regras ambientais. Eles hoje fazem reuso dessa água da estação de tratamento, por ser terciária. A água de reuso, ia deixar aqui até uma proposta aqui, ver o prefeito, não sei se os vereadores faziam alguma lei que obriga algumas atividades a usar água de reuso. Eu acho que lavar ônibus. Tem algumas cidades acho aí que os jardins já são regados com água de reuso, né? O jardim já é prefeitura. prefeitura. Então, e coisas que às vezes a população não tem nem conhecimento disso. Eu acho que uma outra coisa que a gente precisava fazer também era um programa de esclarecimento à população para, do mesmo jeito que não pode ligar o esgoto na rede de águas pluviais, não jogar a sua água pluvial no esgoto. As duas coisas são. Porque é um negócio que a gente às vezes percebe quando está chovendo muito, você começa a ver as tampas dos
os Na Sembraça, perfis a de gente, gordura. na Sembraça gordura, acontece senão muito bloqueia isso, né? Sim, caixa de tudo, gordura. tudo. É. Eu não sou mais Você tem uma. mais? Tenho sim. São mais de 300 famílias que já foram contempladas primeira com a etapa. ligação dessa primeira etapa. Sem A, sembrar. Sim, sem braço. a Sem Braças, a representante da Prolagos, disse que uma segunda fase para mais 400 famílias. A Sem Braça tem em torno disso aí umas 700 ou até um pouco mais de residência, mais ou menos isso, né? Já é bem impactante, mais de 300, né? Sim, com certeza. É. Vai sanear bem essa questão do Rancho Mutã. Metade. E né? também a vida de quem mora Quem com mora na mais Sem Braça, dignidade, nós estamos pra falando pessoa aqui não estar da. preocupado de voltar esgoto na sua casa, não precisar contratar caminhão Vacol, nem solicitar a prefeitura. Eu creio que melhora muito a vida de todos. Isso impacta a saúde também, né, Alexandre? Sim, muito. Muito. Lembrando aqui que a Ziel está fazendo sem braço, né? Nós, como prefeitura, mas já está mirando, como ele falou antes, Capão. Uhum. E é a mesma Que é coisa. uma bacia, né? aquilo É ali. uma bacia. É. Então, quando alagava um, alagava o outro. E a água que vem de lá, de São José, parte ali do Tucuns, vem para o que a gente chama de bombeamento do Bio, ali na rua, na Progresso tá lá, Mercedes. Rua Mercedes. Foi Mercedes. Que vem direto. É. Né? Então, a gente já está focado nisso, para fazer toda aquela bacia, vamos chamar assim, na questão de nível, né? Uhum. E quando chove, se não bombear, sem braça de água, fica embaixo de água. E aí mistura todo o esgoto. Se ela sobe o lençol freático, você tem o que você passa com o pé ali, a gente já viveu muito isso, né? E eu tenho discutido o seguinte, nós compramos mais bombas, a gente tem que estar preparado para o verão, aquelas pancadas de chuva de verão, tem que estar tinindo, por quê? A ideia não é baixar água rápido, como na última vez, nós baixamos em 3 dias. Em outros momentos da cidade, É não foram deixar 10 subir. dias. É não deixar subir. Não tem que deixar subir. Então, a gente está se preparando sempre para isso. Para não deixar subir a água de Sem Braço. Quando vai chover, esse camarada aqui que fica no radar, fica de prontidão, quem está lá no grupo, todo mundo fica ligado, telefone ligado, já, liga a bomba já para baixar, tal, dá uma pancada para quando chegar a chuva pesada, já ter ali uma reserva para tocar aquela água para fora de Sem Braço, porque é a geografia que nós temos hoje. Né? Não tem como mudar isso. Então, a gente está sempre antenado. Só para reforçar, então, essa primeira etapa, a previsão de conclusão é fevereiro de 2026. Olha, o que acontece é o seguinte. Não pode dobrar, chegar na meta e depois dobrar a meta. Nós estamos no início de novembro. Concorda? Sim. Na boca do verão não chega. A partir do dia 23 de dezembro, a gente começa a entender que é um momento crítico para a cidade. Eu ia perguntar isso justamente. Então, não tem vai como. ter um hiato. Sim, claro. De 23 de dezembro até mais ou menos está conversando muito com o pessoal da guarda para resolver essa questão, para a gente não ter nenhuma dificuldade com o trânsito. É que a ocupação na cidade no verão não é só nessa área aqui, é nosso município. Todos os bairros têm uma ocupação mora dobrada, via de acesso claro. Não, a gente que mora isso. fora da península corta por dentro. Hoje o pessoal está fugindo, inclusive a minha grande mágoa de um ex-prefeito foi ter devolvido o dinheiro da Via Azul. Porque seria outra cidade. Nós teríamos um trânsito pelo menos melhor. O Vitor Chile Não, é uma coisa que a gente trabalhou muito, era um projeto do Otávio, assim, trabalhou muito naquela ideia e hoje a gente vê que faz falta. A parte que a gente flui melhor quando está dirigindo é justamente o pedacinho que ficou. Mas esse é um exemplo clássico, que tem a mentalidade tem que mudar. Não é como você falou, hoje eu sou prefeito, outra pessoa vai ficar no meu lugar. Continuidade. Ele vai lembrar, a gente vai lembrar, você não precisa pagar o que o outro prefeito fez, ou dizer, vou fazer, faça melhor. Cada um vai deixar o seu legado. Exatamente. Ainda tem uma coisa, a população lembra de quem corta a fita ali, de quem inaugurou. Com certeza. Nós conseguimos os recursos através de vários deputados que frequentam Búzios, e quem ia cortar a fita não era a gente. Isso me faz pensar uma pergunta importante de ser feita.
você falou da via de acesso. Além tá tendo esse trabalho todo realizado entre a Prefeitura e Prolagos, mas teve a canalização ali do canal de Sembraça, que durante muitos anos foi aberto. A gente não falou E foi um sobre grande isso. problema. Obra estrutural. A obra estrutural foi feita, muita gente disse que não ia funcionar. Tá funcionando, né? Sim. Tá funcionando, tá lá E coberto. dali vai sair 2 mãos entrando na Sembraça, 2 mãos saindo. Isso que eu ia chegar. Essa parte que eu queria Do chegar. lado do DPO da Casa de Bomba. A gente Todo vai mundo quer melhorar saber, aquele todo mundo quer fluxo saber. ali. Então vai ter 2 mãos para poder andar, Sim, vai melhorar aquele trânsito 2 ali. entrando, 2 saindo e uma saindo do lado do DPO, para dar melhor fluxo ali. Entendeu? Aquela via que hoje a população já elegeu como via, ela vai ser. Alternativa, A né? alternativa ela vai ser para pedestre, se manter como para pedestre, ou vai ser via de carros também? Qual que você fala? Que sai ao lado da casa de bomba. Que vai ser Não, para rua, carro de também. Para carro também, então. Tem calçada, mas vai ser. Não, pra uma carro coisa que também. melhorou muito também foi aquela passagem ali pela rua da Enel. Ali Ah, onde sim, tem a sim. calçada. a É, Que calçada. nós fizemos. Com né? certeza. Aquilo ali, a gente Pô, morou ali Parecia uma perto. besteira, né? Não, mas era Não, um nós já problema não salvamos só a Nós gente da- salvamos atropelada um já. ciclista Não, uma é. vez. E Atropelado. outra coisa, era um problema pro motorista também, Sim. porque você Não. já subia Você ali, subia sem apavorado, Vou com dar quem de você cara, Tem ia que se encontrar. encontrar, Ou o carro vindo, ou uma bicicleta, a gente salvou. Nós encontramos um cara atropelado ali uma vez. Socorreu. Eu e o Câmbio A gente socorremos. socorreu, Ali eu Gente, acho tem mais que história. há algumas coisas na questão estrutural, e isso para um outro momento, Aham. quem está mais em saneamento, mas a gente tem que mudar alguns conceitos. A gente já começou a levar algumas secretarias para a RASA. Hoje, grandes eventos já estão na RASA. Tem a Festa da Cidade, 30 anos. Né? Então, tem coisas que a gente tem que tirar do centro da cidade. Acho que o centro é mais turismo, é mais cultura, sabe? Eu acho que a prefeitura já cabe ali perto do pórtico, ali em Manguinhos, onde vai sair essa via, que as pessoas não teriam que entrar na cidade para ter que resolver um problema. Os funcionários que vêm concursados de fora, Já de ficam na Cabo metade do caminho. Frio, já está na metade do caminho. Então é uma coisa que, se tudo der certo, ainda vamos realizar nessa gestão. Né? E são coisas que a gente tem que mudar. Por exemplo, eu tenho uma maternidade que nem inaugurei. Agora o nosso hospital tem um centro de estudo. Hoje ele já é um hospital universitário com faculdade lá dentro. Uhum. Então o que a gente está falando? Quando a gente fala de continuidade, o que o Salviano falou, na gestão que ele participou, projetou uma coisa que não termina em um mandato. Não tem você como, inicia. né? Você tem que ter, no mínimo, o compromisso do próximo que vier, seguir as coisas que deram certo. Por exemplo, a Madé tinha um monte de obra para soltar. Já estava iniciando. Eu peguei e toquei. Porque eu acho que a cidade está acima de todos os nomes. Todo mundo, querendo ou não, em algum momento vai passar. Não, uma coisa que tinha um discurso político violento era em tirar aquela divisória na Bento Ribeiro Dantas entre o posto de gasolina e o pórtico. Uhum. O prefeito aumentou essa proteção. Já botou divisória. jardineira. Porque eu vi um acidente ali, sabe? Aquilo era muito fraco e eu lembro que de fato deu certo no período que foi crítico. Mas de fato acabaram com os acidentes que tinha ali, principalmente em frente à Câmara, e aquilo como estava solto, os carros batiam. Teve um bico, eu vi um carro bater, arrancar a roda, atravessar a pista, deu sorte de não ter um carro vindo. Por isso que eu fiz uma coisa com mais proteção. Uhum. Eu não gostava daquilo sem uma plantinha, sem nada, acho que deu muito certo. Nós ampliamos aquela largura ali, porque eu galguei ali, são 6,5 metros, que dá para passar hoje fácil. Antes não tinha momento que fechava, abria, Não, dá para fazer fechava. ultrapassagem Você com Então a gente segurança. conseguiu É. melhorar aquele fluxo ali e com uma jardineira de proteção. Aquilo foi uma excelente ideia da gestão. E muita gente dizia, não, quando o fulano entrar, vai tirar. Vai tirar. O número não deu certo. Não, o doutor André era secretário de saúde e ele falava, Salviano aqui toda hora tem acidente, está sobrecarregando o hospital, quando não tinha divisória. Sim. Nós conseguimos com o governo do estado que eles fizessem, o DR fez aquilo. E Então, quando tivemos um podcast que tava o Salviano, tava o Otávio também, nós lembramos aqui que quem chegou em Búzios depois não lembra como era, mas parecia que estava na Índia, porque você não tinha mão. Eu lembro que foi assim que eu vim morar em Búzios. E a ideia, assim, os carros, cada um andava pro lado que queria e não tinha uma... O ideal era aquilo na cidade toda. Quem quisesse mudar de mão, iria no próximo retorno e voltaria. Exatamente. Sim. que era o projeto, que era o Projeto princípio da Via da Via Azul. Azul. Mas A gente tá entrando agora em outros temas aqui Não, para além da Sembraça. Mas é sempre. Mas é né, ótimo. a gente fala. A bem da verdade é que nós buzianos, e eu me considero buziana, apesar de não ter nascido aqui, a gente gosta de
que ninguém mexa no que a gente gosta de fazer. Sim. Eu acho que o senhor tem muito um jeito de fazer as coisas. Eu vou fazer, todo mundo vai reclamar e depois todo mundo vai aceitar. Sim. Eu lembro na primeira festa das crianças que foram lá na Tia Uia, falei, nossa, mas é tão longe na raça. A gente foi, as crianças adoraram tanto e a gente pegou um amor pela praça. Quer dizer, você precisa, às vezes, deslocar do seu comodismo. Sai da zona de conforto. É porque aqui em Búzios a gente tinha... eu sou do centro, mas eu sou de Manguinhos, mas eu não vou na raça. Não, hoje você entende. A festa do trabalhador é pro trabalhador. Então vamos fazer no INEF, é grande, é amplo, é bacana. Vamos fazer o MP Búzios, que é mais intimista, vamos fazer aqui dentro. Então eu acho que tem muito isso, né? A gente é muito acostumado com as coisas do nosso jeitinho, né? Primeiro de novo. O que a gente percebeu quando a gente esteve lá é que a comunidade já estava esperando as atrações. Eu sempre conto uma história a gente foi ver uma cantata. Acho que no terceiro ano a gente foi lá. Aí estávamos vendo com as crianças e tal. De repente entrou aquele grupo de gaita de fole. E a população, eu nunca vi nada disso aqui em Búzios. Eles gritavam, assim, parecia um popstar. Eu falei, eles já tinham visto no ano passado, a anterior, e estavam já esperando. E a gente sempre assim, o que a gente tá perdendo? Não, E aí eu vi aqui, gente, como que é bacana você promover um ambiente onde outras coisas se desenvolvem, apesar de você não estar ali, né? E eu comecei a seguir a banda de fole e agora todo ano a gente vai lá na cantata só pra ver. Porque foi tão catártico aquilo. E eu acho que Búzios tem que caminhar para esse lugar, assim, da gente conseguir, afinal, fazer política é dialogar, né? Sim. Então, se a gente não puder dialogar, eu não gosto do Alexandre, eu não gosto do Salviano, não gosto do Vitor, então eu não vou conversar, eu vou só bater nele todo dia. Não vamos chegar a lugar nenhum, né? Se você reparar, às vezes, as pessoas do não, do sou contra, do não gosto, são sempre as mesmas. E eu acho que essas específicas que estão sempre do contra, elas estão perdendo um pouco força, porque você tem que dialogar. É difícil ainda ver pessoas gastando dinheiro, recursos. Agora o prefeito está fazendo um trabalho lá no Pai Vitório, vai ser algo muito bom para aquele ponto turístico. Sim, de proteção e aí ambiental. eu vejo uma propaganda paga nas redes sociais, denegrindo o que está sendo feito no local. Fala assim, é absurdo. Como alguém pode investir financeiramente? Esse é um tema que a gente pode trazer depois aqui também. Campanha política. Já temos 3 assuntos aqui. Temos 3 assuntos importantes para discutir para frente ainda. Essa do Pai Vitória também a gente pode tentar discutir, entender bem. Pronto, aí todo mundo vai gostar. Porque ali tem um risco de morte, né? De morte. Não. E fora que toda hora entravam na vegetação e tira uma coisa, tira outra. Agora nós delimitamos o trecho que você pode entrar. Tiramos da encosta o caminho e fizemos por dentro entre as árvores. E aquela construção que está ali, que foi de invasão, que foi tirado, a gente está usando como um pórtico de entrada para a guarda ambiental. O que é importante porque é uma área um pouco afastada. Então, a gente sabe dos problemas. Virou modinha, né? Eu fiz um pedido para que o Mangue de Pedra, Pai Vitório, entre no Parque Estadual de proteção permanente, não só do município, mas do estado. Fiz isso por escrito, que não estava. E eu não entendi por que não botaram. Não pode. Entendeu? Então eu estou ligado na LERJ, a hora que chegar lá, vou ver se a nossa proposta está. Senão, vou pedir algum deputado para fazer pela LERJ, porque é um local maravilhoso. É um roteiro muito bacana de conhecer. Não, e justamente colocou a Rasa na rota turística do município. Até então não se via como um espaço turístico. O Ponta do Pai Vitória foi descoberta como um atrativo turístico daquela região. Bem, nós estamos aqui com uma hora de programa, né? Já passamos. Conversamos bastante. Então, você que está vendo a gente aqui, ouvindo, porque agora o podcast, né? É podcast, é mesa-cast. É um mesa-cast, né? É o quê, né? Se você está ouvindo no carro, na televisão, fica com a gente, porque a gente tem aqui alguns temas já que já anotei para próximas conversas. Debates. Queria agradecer muito a presença de vocês, agradecer a Prolagos também, que mandou o áudio pra gente também. Sempre a gente não tem o que reclamar também. Nem da prefeitura, nem da sociedade civil, nem da Prolagos. Não, eles são sempre rápidos em responder. Sempre rápidos em responder. Elas chegam e assim, um abraço para a comunicação da prefeitura, porque eu aborreço bastante ele. Sempre mandando pergunta. Mas é o nosso papel, né? Então é isso. Se vocês quiserem deixar aí uma última palavra, aberto para vocês. Não, só agradecer a oportunidade, que é sempre bom falar da cidade.
Eu quero aproveitar a oportunidade, agradecer o prefeito a confiança. A gente está aí no cargo, hoje dia do servidor público, né? Verdade. Poder estar aqui também representando centenas de colegas que têm dedicado seu trabalho, se esforçado para o bem-estar de nossa cidade. Agradecer vocês também pela oportunidade de poder mostrar para a população da nossa cidade o que a prefeitura tem feito neste tempo. Agradecer a vocês, como sempre, por uma ótima mesa de debate, de troca de ideia. Acho muito importante isso, né? E a gente trocar experiências, porque, como você disse, cara, a gente quer melhor para a cidade. Nós moramos aqui e não pensamos em sair daqui, então, cada vez avançando mais para melhorar a qualidade de vida do nosso morador. Gratidão a vocês. Você? Agradecer a presença deles, que estiveram aqui no dia de feriado do servidor, o Aziel, o prefeito, o São Viano, que tem um compromisso no Rio e vai desafiar lá aquela guerra lá para. Então, agradecer por vocês terem vindo aqui. Que a gente está gravando o programa. O programa está sendo gravado na terça-feira, vai ser vinculado na quarta. Provavelmente. Eu vou só agradecer a presença de vocês, do nosso público. Não posso fechar sem citar o nosso tricolor, que está aí, né? Vai em sétimo agora. A gente sabe, isso é uma coisa que a gente sabe é sofrer. E vamos que vamos. Hoje é dia do flamenguista também, né? Ai, amanhã tem Flamengo, né? Eu não sei se a Hoje é dia gente... oficial do flamenguista. Hoje é dia oficial do flamenguista? Caraca, não tem um dia oficial do tricolor, não? Vamos ter que resolver isso aí. Vamos pegar. Todo dia. Todo dia. É isso, gente. Tchau e até a próxima. Até a próxima. Gente, foi muito bom.